horas no ar, nesta sexta-feira, dia 29 de outubro, nosso último programa do mês, destacando como tema central a mobilização nesse final de semana, intensa mobilização, os estados organizando caravanas para a plenária nacional, fora Bolsonaro, Lula presidente. Nós vamos tratar aqui de detalhes, vamos falar da ampliação da mobilização para essa plenária, mais necessária do que nunca, diante do agravamento da crise e da paralisia de setores da esquerda que acham que, para mobilizar por fora Bolsonaro, é preciso se juntar com a direita golpista. É preciso se juntar àqueles que não querem derrubar Bolsonaro. Bom, destaque na nossa pauta também no dia de hoje, as ações da Petrobras caindo. Depois do anúncio de dividendos de mais de 34 bilhões, totalizando quase 70 bilhões no ano, tem essa notícia, nós vamos ver o que acontece. Bom, o anúncio de greve também entre os jornalistas de São Paulo. Bom, um destaque importante no dia de hoje, bombou na internet, a própria imprensa capitalista destacou o PCO defendendo o atleta, né, o Maurício de Souza, vítima de inquisição identitária, né? O ataque aí, a perseguição ao atleta e o posicionamento identitário, né, o posicionamento progressista, né, como querem apresentar, ou pelo menos querem fingir que seja, de empresas que, por exemplo, apoiaram o fascismo, né, como é o caso da Fiat. Bom, o destaque também para o posicionamento da FUP diante das ameaças de privatização da Petrobras, né, dizendo que está preparando aí a maior greve dos petroleiros da história. Na nossa pauta também, bolos e a defesa da Frente Ampla. A política do dirigente, liderança do PSOL em torno das eleições em São Paulo. Na pauta de hoje também a questão da Bolsa Família e do auxílio emergencial, que acabaram, e o clima é de incerteza, com o governo anunciando que vai pagar aí um Bolsa Família de 220. Vamos ver aí os truques, os golpes que estão por detrás dessa medida. Bom, na pauta também, os governadores hoje anunciaram um acordo para congelar o ICMS a pretexto de conter os aumentos dos combustíveis. O que está por detrás dessa política? Qual é o golpe, né, em torno da questão do ICMS e por que num país que tem das maiores reservas de petróleo do mundo, né, nós estamos pagando aí a gasolina a mais de R$7, em alguns estados chegando aí a R$9. Bom, destaque na pauta também a COP26, a conferência sobre o novo acordo climático e a participação ou a não participação do presidente brasileiro Bolsonaro, que foi para a Itália, mas não vai participar da COP. E dados também da Covid no dia de hoje. Bom, todos esses temas nós vamos tratar aqui no programa, com a participação de vocês, e daqui a pouco eu apresento para vocês também o nosso amigo apresentador, quem vai compartilhar com a gente a pauta no dia de hoje, já começando o programa. Mas antes, eu queria agradecer aqui, já saudar a presença de muita gente que estava por aqui já esperando pela gente, né? Sexta-feira, aqui em São Paulo e em muitas regiões do Brasil, a temperatura caindo, né? O final de semana prometendo ser aí de chuva, mas tem regiões, com certeza está aqui o Lino Alves, né, lá do Ceará, deve ter com certeza esse Brasilzão do tamanho de um continente, né, muitas regiões também com calor. Bom, saudar aqui, por falar de dimensões imensas, está com a gente a Nilza Ramos, lá do litoral paranaense, do Pontal do Paraná, o Marlon Silva, muito boa noite, companheiro, Osni Castro, tem o nosso amigo que tem como pseudônimo Nome Indisponível, está por aqui conosco também. O Cifa já chegou por aqui comentando,
né, a questão aí da perseguição identitária ao jogador Maurício, perseguição por censura, né, dizendo o seguinte, que o jogador de vôlei duplicou seus seguidores. Ele tinha coisa de 700 mil seguidores, hoje à tarde já tinha passado de 1,5 milhão. Né, e ele diz aqui, o Cifa diz que logo vai alcançar 2 milhões. Um salve para a companheira Rosângela Barbosa, por aqui com a gente também, a Silvia Mil, o nosso boa noite, o Ronaldo Ferreira, elogiando aqui, destacando o problema do identitarismo, que, segundo ele, está pegando pesado aí em vários canais, inclusive da esquerda. Um salve para o Ronaldo Ferreira, acho que já falei. Um abraço para a companheira Carla Silva, chegando por aqui, mandando o seu sticker, sua figurinha simpática. A Vera Araújo, dizendo que o identitarismo é um produto fácil de vender. A burguesia, quando quer adeptos de suas atrocidades, trabalha muito antes e constantemente para atingir seus espúrios objetivos. Tem poder, dinheiro e eficiência, diz a Vera. Um abraço também para o Reflexão Sempre, Rude Pride, muito obrigado, boa noite a todos vocês aí participando. O Murilo Farias também, o nosso salve a todos vocês. E para vocês todos um pedido nosso. Compartilhe aí o link do nosso programa, da Causa Operária TV, para chamar o pessoal aí na sexta-feira, para vir assistir aqui, né, o programa, o Jornal da Noite, desse canal combativo, independente, revolucionário, sem rabo preso com a direita golpista e com os capitalistas, né, que volta e meia fazem as suas campanhas e querem ensinar o povo a pensar como lhes interessa. Bom, no programa de hoje, sexta-feira, a gente começa sempre aqui com as charges, né? Então vamos destacar 2 charges aqui dessa semana que tem a ver com a situação política, né? A primeira delas já não é de agora, mas é muito oportuna em relação ao que está acontecendo com a Petrobras, as declarações do Bolsonaro, do Guedes, falando da privatização, do companheiro Latuf, mostrando aí o tio Sam levando embora o pré-sal, né? O que eu mais gosto no Brasil, e que é diferente de Iraque, Líbia e Síria, é que aqui a gente leva o petróleo deles sem disparar um só tiro. Bom, isso é o que eles pensam, né? Isso é o que o Bolsonaro e a direita gostaria de que acontecesse também. Bom, a segunda charge do companheiro J. Camelo, do iFudido, o entregador aí do iFood, né, com a mochila nas costas, como vocês estão vendo aí. Ajude o empreendedor a investir no almoço. Humor negro destacando aí o sofrimento, né, de muita gente que a burguesia vendeu a ideia de que, com a reforma trabalhista, iam serem transformados em empreendedores. Bom, para apresentar a pauta de hoje do nosso programa aqui, comigo na tribuna virtual, o companheiro diretamente de Brasília, companheiro Expedito Mendonça. Boa noite, Expê. Boa noite, companheiro Toninho. Boa noite, companheiros da audiência sempre fiel aqui da sexta-feira, do nosso resumo do dia. Neste que é o último programa do mês, não é isso? Outubro já está acabando, faltam 2 meses para o final do ano. E um final do ano que promete ser agitado aí com as atividades que os comitês de luta e o PCO estão organizando agora para a próxima semana. Tema principal do nosso resumo do dia. E nós temos aí assuntos muito palpitantes aqui na nossa pauta que nós vamos tratar já de imediato aqui. Então, sem maiores delongas, o nosso boa noite a todos aí. Fiquem conosco, compartilhem aí o link entre amigos, familiares, colegas, vizinhos, tudo para que a gente possa fazer com que o nosso canal cresça a nossa audiência e se fortaleça dentro da plataforma. Vamos dar início, companheiro Antônio Carlos? Pois bem, vamos lá. Vamos começar destacando aqui. Hoje nós vamos falar aqui um destaque dessa semana, né, como infelizmente tem sido quase toda semana no país.
a toda a investida, né, dos donos dos tubarões que tomaram conta da Petrobras, que vem seguidamente aumentando aumentando o preço do combustível. Bom, o que a gente vê é o seguinte: a Petrobras, apesar, né, de que a produção do petróleo, 2/3 do petróleo consumido no país, mais de 2/3, é produção nacional, isso até porque há uma política de importação de combustíveis para favorecer os especuladores internacionais. Já a importação de quase 1/3 do consumo é uma política de rapina, de roubo do povo brasileiro, né, já que as nossas reservas são gigantescas e há uma capacidade ociosa nas refinarias brasileiras. Bom, mas além disso, veja só, o petróleo, a maior parte do combustível, mesmo nas condições de roubo, nas condições de pilhagem, ele é produzido aqui no Brasil com petróleo nacional, né? Petróleo que está aí no nosso subsolo. Bom, mas a Petrobras adotou a política de seguir aí as altas do dólar. Então não tem importância. Aumentou o preço do barril do petróleo, aumenta o combustível no Brasil. Aumentou, desvalorizou a moeda, aumenta. Tudo é motivo para aumentar o preço dos combustíveis. Bom, pois bem, ontem nós anunciamos aqui que os 2 anúncios de distribuição de dividendos entre os acionistas já estão chegando quase nesse ano a 70 bilhões de dólares. 70 bilhões. Né? Um verdadeiro roubo. Né? Os abutres assaltam o povo brasileiro, né? Colocam a gasolina a esse preço que nós estamos vendo aí, já chegando em alguns estados a mais de R$9, né? Mas na média nacional acima de R$7, e tudo isso para pagar dividendos para um punhado de abutres, né? De tubarões capitalistas que são hoje os verdadeiros donos da Petrobras, com mais de 70% das ações da empresa, e não só isso, né? Indicando para o posto de comando, porque o governo continua tendo o direito a indicar o comando da empresa. Mas as pessoas que lá estão não são mais do que fantoches, né, a serviço dos interesses dos especuladores internacionais. Era assim desde o golpe, né, com Pedro Parente e outros reconhecidos elementos da direita, e agora com o general colocado lá pelo Bolsonaro para ganhar mais de R$250 mil, né, de vencimentos mensais, né, para defender essa política de roubo do povo brasileiro. Bom, aí hoje as ações da Petrobras despencaram, né, caíram 6,5%. Tudo isso como uma forma de pressão, porque os acionistas se dizem preocupados com uma possível ingerência do governo brasileiro na estatal. Né? Como se... Quer dizer, é evidente, né, que os abutres imperialistas, que os especuladores manipulam o chamado mercado para pressionar o governo já capacho, covarde do Bolsonaro, né, a fazer exatamente o que eles querem. E o que eles querem é que seja mantida essa atual política, né, que se dane se a gasolina vai chegar a 10, 15 reais o litro, né, desde que os tubarões capitalistas estejam aí faturando, né, os horrores. E com tudo isso daí, inclusive, a queda das ações da Petrobras impulsionou a queda da Bolsa, né, e caiu mais de 2%, 2,09%, né, e acabou que a própria Bolsa encerrou o mês de outubro com uma queda de 6,74%, né, uma desvalorização aí significativa, né, de mais de 200 bilhões de valor, de perda de valor das empresas brasileiras, de valor de mercado, nessa jogatina que é a Bolsa de Valores, né, que não corresponde propriamente a um valor real de mercado, mas ao jogo, né, a toda a transação financeira na Bolsa,
com a qual os especuladores pressionam a situação para lá e para cá. E nós tivemos, ao longo desse mês, toda a pressão, por exemplo, contra o governo, com os especuladores financeiros, com os bancos, os jogadores das bolsas de valores, contrários, por exemplo, à concessão de qualquer tipo de benefício social, como é o caso do Bolsa Família e do próprio Auxílio Brasil. Coisa no que eles estão tendo aí um certo êxito, né? Uma vez que esses auxílios aí eles estão sendo extintos e prorrogado a entrada em vigor do novo auxílio. Só para terminar esse ponto, né, destacar que eles continuam fazendo a festa, porque enquanto tudo isso acontece, além dos combustíveis subirem, né, nós tivemos também ainda essa semana o aumento da taxa de juros em mais um ponto e meio percentual, né, fazendo aí a alegria dos banqueiros, enquanto o povo é esfolado nas bombas de combustíveis, no pagamento de juros extorsivos, na inflação que dispara, banqueiros, especuladores que detêm as ações da Petrobras, os tubarões, os verdadeiros donos do país, nesse momento, fazem a festa. Bom, seguimos na nossa pauta. Bom, essa política de assalto à população, né, tem aí levado a mobilização, uma mobilização ainda incipiente, mas que vem se desenvolvendo nos trabalhadores. Nós falamos no dia de ontem da mobilização dos garis, dos servidores federais, né, que saíram às ruas no Dia do Servidor Público, celebrado ontem. Bom, e hoje o site da CUT destaca a notícia de uma greve dos jornalistas. Para contar para vocês sobre isso, o companheiro Expedito Mendonça. Pois é, companheiro Antônio Carlos, companheiros aqui da nossa audiência, a situação não está brincadeira. A crise, a magnitude da crise está fazendo com que até mesmo categorias sem uma tradição maior, digamos assim, de mobilização e de luta, não é isso? Estejam sendo obrigadas a se mobilizar para defender o seu salário, para defender as suas condições de vida. Nós estamos falando dos jornalistas, dessa vez aqui, depois dessas outras categorias aí que o companheiro Antônio Carlos falou, os jornalistas de São Paulo aprovaram, né, ontem, através de uma assembleia virtual, não é isso? Mas aprovaram a paralisação no dia 10 de novembro, para forçar aí os patrões, não é isso, aí das grandes editoras, dos grandes jornais, a um reajuste salarial. Para você ver aí o nível a que chegamos aí do ponto de vista aí da corrosão salarial, da inflação, né, que corrói os salários, que diminui o poder de compra dos salários e obriga as categorias, né, até mesmo essas aqui, volto a dizer, sem muita tradição de mobilização, a se organizarem para fazer valer os seus direitos. Portanto, mais uma categoria que se soma aí, junto às outras que estão em processo de mobilização, e os jornalistas, né, eles seguem aí com a proposta de reajuste de 5% para os salários de até R$ 10.000, sendo R$ 500 fixos para quem ganha acima disso, né? Os patrões estão intransigentes, né? Isso, como sempre, todo patrão ele é intransigente com relação à questão de abrir mão um pouquinho dos seus gigantescos, dos seus gorduchos lucros, né? Não está sendo pedido nada demais aqui, apenas uma reposição aqui da inflacionária, não é isso? Mas mesmo assim, os patrões estão intransigentes.
ganhou muito destaque, muita repercussão nas redes sociais, né? A posição única, né? Infelizmente, dentro da maioria dos principais setores da esquerda, do Partido da Causa Operária, da sua imprensa, em condenar, né, a política dos monopólios de estabelecer aí uma inquisição identitária contra o jogador de vôlei, o Maurício Souza, né? E o jogador foi demitido do seu clube, o Minas, né? Por ter dado uma opinião sua sobre a decisão lá da DC Comics de transformar o filho do Super-Homem em bissexual, né? Bom, a partir daí a Santa Inquisição, né? E como na época da Santa Inquisição, lá na Idade Medieval, não tem nada de santa, né? Resolveu, né, perseguir o jogador, né, e estabelecer aí todo um processo de perseguição que começou com empresas, né, os próprios patrocinadores aí do Minas Tênis Clube, do Minas, do time do Minas de vôlei, né? Destacadamente duas empresas, a Gerdau e a Fiat, está aí na camiseta do jogador atuando aí pelo Minas, empresas, né, notoriamente aí vinculada aí a Fiat, empresa quase que centenária, né, relacionada a uma das patrocinadoras do fascismo na Itália, do Mussolini, dos camisas pretas, querendo agora dar uma de defensora, né, se valer da empresa, da campanha identitária de perseguição para perseguir e censurar a opinião, né, que seria bom se a produção tiver aí para a gente, inclusive o que foi postado pelo Maurício, era uma expressão muito, muito frágil, né, da opinião que ele expressou, né, dizendo que ele não considerava adequado. O problema é a opinião dele, né? Alguém pode concordar ou divergir da opinião do Maurício, direito de cada um. Agora, daí, né, que o jogador seja demitido, né, é evidente, né, que o que nós temos aqui é produto da onda reacionária, né, da ação de forças conservadoras contra o desenvolvimento, contra a livre expressão da opinião, né? Porque se uma pessoa não pode emitir a opinião, né, se essa opinião desagrada ao senso comum, né, nós vemos que ela corre o risco de ir parar no tribunal inquisitório, né, que é o que nós estamos vendo diante dessa situação. Isso, inclusive, quando essa posição, né, ela é notoriamente, muito claramente comum a muita gente, né, que diverge, que tem uma posição que não acha, que concorda, que discorda. Por exemplo, uma prova disso já foi destacada aqui no nosso chat, é que o jogador que tinha coisa de 750 mil seguidores no Twitter passou a ter mais de 1,5 milhão de seguidores por ter expressado uma opinião divergente, né, com essa que procuram apresentar como sendo uma opinião do senso comum, né, dos setores que patrocinam essa posição. Bom, é evidente que por detrás de tudo isso, né, se aproveitando, foi esse tipo de perseguição, de censura, né, de ataque a uma posição que é apresentada como uma posição do senso comum, né, esse tribunal inquisitório foi o que aconteceu, né, com o jogador de vôlei, o Maurício Souza. Bastou que ele emitisse uma opinião em seu Instagram sobre o anúncio de que o filho do Superman seria bissexual, que a horda identitária começou com tochas na mão, né, atrás dele para cancelar o Maurício Souza, mas não ficou só nisso, né, não ficou só na perseguição nas redes sociais. A perseguição chegou primeiro a demissão, né, primeiro com a Gerdau e o monopólio da Fiat, retirando o patrocínio, né, destaco de novo, né, justamente a Fiat, apoiadora de Mussolini na Itália,
né, se saiu em defesa da diversidade. E veja só que ironia, né? A Fiat procurando se valer dessas posições identitárias para limpar a sua ficha, né, e se apresentar aí como defensora, né, de direitos supostamente democráticos, que nada tem a ver de democrático, né, a censura, a perseguição a quem emite uma opinião. Bom, o Maurício Souza ele não é um político, ele é um jogador de futebol, né? Justificar, por exemplo, de que ele seja demitido ou que não seja convocado para a seleção brasileira por algo que ele falou não faz nenhum sentido, né? Se ele fosse um político, alguém poderia fazer campanha para não votar nele, para que ele não fosse reconduzido, né, divergindo da posição que ele expressasse. Quem concordasse defenderia, né, a recondução dele, por exemplo, se ele fosse deputado. Quem não concordasse faria uma campanha contrária, mas ele é jogador de vôlei, né? Quer dizer, não faz sentido. O que tem a ver com a função dele enquanto jogador, o que ele pensa ou ele deixa de pensar sobre a bissexualidade, a homossexualidade, seja lá o que for. Quer dizer, a explicação é, evidentemente, se a opinião dele é certa ou errada para um setor dessa sociedade, né, isso não faz nenhuma diferença, né, já que a sua função é jogar voleibol e não emitir posições políticas corretas ou incorretas na opinião de cada um, né? Se as suas opiniões são erradas, por que não debater as opiniões, criticar, divergir, né, ao invés de perseguir e cortar sua cabeça? Nós estamos diante, obviamente, de uma política claramente inquisitorial, de censura, né, e quem defende os direitos democráticos, a liberdade de expressão e de opinião, ainda mais no momento que nós estamos diante de uma ditadura, de um regime golpista, não pode, né, se colocar ao lado desse tipo de conduta, né? Quer dizer, é uma conduta profundamente reacionária, né, que nada, inclusive, tem a ver com defender o direito dos homossexuais, bissexuais, seja lá, né, pessoas que expressam opiniões diferenciadas sobre a questão da sexualidade, né? Porque, vamos ser claros, esses setores, né, que fazem toda essa farofada em torno do problema, que se juntam com a Fiat, com a Gerdau, né, que se juntam com o Ministério Público, que está ameaçando intervir para perseguir o jogador, na hora, né, em que essa política claramente fortalece a direita fascista, reacionária, né, na hora que essa horda agir contra os homossexuais, contra a população, como age contra a população oprimida, esses setores não vão defender ninguém, né? Vão propor, como estão propondo aí, se juntar com o Dória, o canalha do Dória, os canalhas do MBL, fascistas, golpistas, né? E tentar formar uma frente ampla, né, cujo resultado para defender os interesses democráticos do povo vai ser absolutamente nenhum, né? Então, eu queria destacar, obviamente, né, a posição do PCO em defesa do atleta e, mais do que isso, né, a defesa da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, né, totalmente contrária à censura, totalmente contrária ao regime de perseguição e à inquisição identitária que está se estabelecendo no país, né, de maneira totalmente criminosa. Bom, seguindo na nossa pauta, eu vou passar para o companheiro Expedito para comentar a questão. Nós falamos aqui no começo do programa dos lucros e da pressão dos acionistas da Petrobras, dos acionistas, dos especuladores, né, dos tubarões, em torno da manutenção da política de preços e da política que visa a privatização da Petrobras. Bom, e aí tem a posição da FUP em relação ao assunto, e eu vou passar para o Expedito para ele contar para vocês aí o que a FUP está tramando diante da situação. Muito bem. A Federação Única dos Petroleiros e os sindicatos a ela afiliados estão aí em processo de discussão e mobilização para se opor a esse crime que está sendo
engendrado, não é isso? Pelos golpistas do Palácio do Planalto, junto com os golpistas do Congresso Nacional. Bolsonaro e Paulo Guedes, já há umas 2 ou 3 semanas, vêm dando reiteradas declarações de ataque à estatal, de ataque ao caráter público, não é isso? Ao caráter estatal da empresa, da maior empresa do país, da mais importante empresa do país, né? Que no sentido de privatizá-la, no sentido de entregar o que resta do controle do Estado da empresa, na medida em que nós sabemos que as ações da estatal já estão em mãos dos especuladores. Daí esse completo descontrole do preço dos derivados do combustível no país, gás, gasolina, diesel, que não param de subir. Nós temos visto aí uma movimentação de pessoas, né, que trabalham aí com seus veículos fazendo a conversão para o gás, mas também não tem como fugir, porque o gás é um derivado, não é isso? Ele apenas oferece uma vantagem um pouco maior aí no consumo. O que nós temos visto é que há uma disparada, o governo perdeu completamente o controle, se é que já teve em algum momento o controle. Os golpistas assumiram aí para dar um tiro de misericórdia na empresa e os trabalhadores estão mobilizados e já anunciaram que vão fazer a maior greve da história caso o senhor Arthur Lira, junto com Bolsonaro, implementem aí o projeto de abrir definitivamente o capital da empresa para os especuladores. A greve está sendo construída a partir das assembleias e das discussões que estão sendo realizadas nos estados, através dos sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros. A liderança nacional da categoria, que é o David Bacelar, está aí no comando desse processo, anunciando que já tem uma agenda construída no sentido de implementar esse calendário aí de mobilização, né? As reuniões setoriais serão realizadas até o dia 12 de novembro e, na sequência, será realizado um novo conselho deliberativo da FUP para os sindicatos avaliarem as propostas discutidas nas bases, né? E definir os próximos passos da mobilização. Então, uma das categorias operárias mais importantes do país, que são os petroleiros, com esse poder gigantesco, né, de pressão que os trabalhadores da estatal representam, né, não só os trabalhadores que são do corpo de funcionários permanentes, né, da empresa, como os terceirizados também, na medida em que esse processo todo aí de sucateamento da empresa deu lugar há muita terceirização lá dentro, mas os próprios trabalhadores terceirizados também estão mobilizados no sentido de responder, junto com os trabalhadores efetivos, tanto o pessoal de terra como o pessoal que trabalha embarcado, não é isso? Estão aí mobilizados para impedir, né, através do instrumento legítimo e do instrumento que verdadeiramente funciona, que é a paralisação, que é a greve, que é cruzar os braços diante das ameaças que estão a cada dia sendo mais concretizadas, que é no sentido da privatização completa da empresa. Portanto, a FUP está aí indicando a greve nacional caso o projeto de privatização da empresa seja de fato pautado no Congresso Nacional. Volto aí para você, companheiro Toninho. Ok, pedindo desculpa aí, o pessoal lamentou um período que a gente ficou sem som aqui na transmissão, né, algum problema na interferência aqui, um problema técnico na transmissão do YouTube, agradecendo aqui, espero que o pessoal tenha ouvido aí, eu não sei que ponto que nós estávamos, que o pessoal tenha ouvido aí o destaque da nossa programação sobre o problema
das posições reacionárias dos identitários aí na perseguição ao jogador de vôlei Maurício Souza. Tem muitos comentários aqui sobre o tema. Nós queremos dizer o seguinte, que nós não defendemos as pessoas, o direito das pessoas se manifestarem, simplesmente quando elas concordam com a gente. Isso aí não é uma posição democrática, é uma posição de calhordas, né? É uma posição de gente que atua no senso comum e está junto com a Fiat, está junto com a Gerdau, está junto com a Rede Globo, não mostra que a pessoa, obviamente, tem uma posição progressista. Nós defendemos o direito das pessoas se expressarem, mesmo quando elas defendem os maiores absurdos, mesmo quando a gente divirja, que não é nem o caso do Maurício. O Maurício expressou uma posição, foram frases, inclusive, que ele postou lá no Instagram, que a gente pode considerar até essa ou aquela posição, mas obviamente que defender que um jogador de vôlei que é pago, é contratado para jogar voleibol, que ele tem que ser demitido por aquilo que ele pensa sobre a homossexualidade, a bissexualidade, é coisa de gente retrógrada, tacanha, e que quer se juntar com a Fiat fascista, para perseguir, para impor a censura no país. Quer defender, tem gente defendendo aí que ele seja punido, preso, condenado. A posição ultra-reacionária é a Inquisição, porque uma determinada posição de uma linha de pensamento em um determinado momento precisa se impor e todo mundo tem que pensar igual, não pode falar contra. Ontem nós protestamos aqui contra a cassação do mandato de um deputado que criticou, que denunciou a manipulação no processo eleitoral, seja de uma maneira correta ou não, seja com fatos ou não, criticando o TSE. E tem gente que quer ficar do lado. Nós temos que dar plenos poderes para o Alexandre de Moraes, para o Fux, para o Barroso. Tem gente que fica do lado dessa posição, dizendo nós obviamente não vamos concordar com esse tipo de coisa. Então, bom, nós vamos mudar de ponto, agradecer aqui a Carla Silva pelo brinde, aí, pela canequinha, pela colaboração conosco, pedindo mais uma vez desculpa aí, vocês aí, pelo atraso aí na questão do som, o áudio que não deu bom. Então, só repassando aqui a nossa posição e logo a gente... nós vamos, se você quiser ver mais sobre essa posição, você pode acessar lá o nosso jornal diário na internet, o causaoperaria.org.br, e amanhã nós vamos estar falando muito disso aqui também, no esquenta da análise, na análise política da semana. Bom, eu queria aproveitar aqui e fazer um anúncio, destacar amanhã, nesse final de semana, acontece uma nova jornada das atividades dos cursos de formação política da escola marxista, que está, nesse momento, na sua 5ª jornada, está aí levando como tema o que é o socialismo. Vocês estão vendo, hoje mesmo está acontecendo o curso na Associação de Catadores do Varjão, lá no Distrito Federal, porque a escola marxista está levando o debate, a formação política aos mais distintos lugares. Bom, e amanhã estão programados cursos aí em vários lugares, vocês viram algum destaque, Rio Grande do Sul, São Paulo, está incompleto aí, porque amanhã não tem aí o curso, não aparece aí o curso de São Paulo dos professores, mas a gente tem aí em destaque para mostrar para vocês, a produção tem aí o card, Amanhã acontece aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo. Nós temos aí o curso promovido por Educadores em Luta, o que é o socialismo. Então, a escola, para você se inscrever, se tiver o card da atividade de amanhã, produção, solta aí para a gente. Para você se inscrever, você acessa lá a Escola Marxista, está aí, ó, em São Paulo, amanhã, a partir das 16 horas, no CCBP, o que é o socialismo, promovido aí por Educadores em Luta, pelo PCO, reunindo aí professores, educadores, mas aberto para todo mundo que queira participar. Você ainda pode se inscrever. Para se inscrever, você acessa lá escolamarxista.com.br e faz a sua inscrição.
ou você pode comparecer nos locais do curso e faz a inscrição na hora também, né? São mais de 300 atividades como essa que estão sendo realizadas em todo o país, e no final de semana tem curso em vários lugares aí, né? Bairros, escolas, universidades ao longo da semana, né? Estão acontecendo em São Paulo, por exemplo, tem na Ponte Rasa, né? Essa que é a 5ª edição da escola marxista, o que é o socialismo, tendo como base, né, o texto de um dos fundadores do socialismo científico, o Friedrich Engels, né, o texto do socialismo utópico ao socialismo científico. Bom, na pauta agora, rapidamente, destacar aqui a entrevista do Guilherme Boulos, né, destacada hoje no canal do 247, né, ele que é pré-candidato a governador de São Paulo pelo PSOL, apareceu claramente defendendo aí a Frente Ampla, né? E diante da recusa, né, a gente viu o seguinte: o PSOL fez o Congresso, se recusou a deliberar o apoio à candidatura do Lula, né? Votou uma posição para chantagear, né, o PT e toda a esquerda, para abrir uma negociação, inclusive reivindicando o apoio do PT, o maior partido da esquerda do país, à candidatura do Boulos em São Paulo, né? E, bom, na entrevista o Boulos deixa claro aí a política de defesa da Frente Ampla, que, vamos ser claros, é a frente com a direita golpista, né? Ele mesmo deixa claro isso quando ele fala o seguinte: ele na entrevista concedida ao 247, Boulos defendeu o relato da própria Frente Ampla. Boulos defendeu uma frente ampla que, segundo ele, está funcionando desde já para preservar a democracia brasileira. A gente vê que está funcionando mesmo, né? A Frente Ampla está tendo um funcionamento maravilhoso, né? Segundo o Boulos, seria contra os arroubos autoritários do Bolsonaro. A gente vê que está tendo um amplo funcionamento. Bom, e o pretexto do Boulos para essa frente ampla é derrotar a máquina do PSDB, né? E ele fala o seguinte, que temos feito diálogos com vários partidos, palavras do Boulos, inclusive com Haddad e o PT, mas também com o PCdoB, Rede, PDT do Abutre Ciro Gomes e o PSB, né? Mas não é só isso. É bom lembrar que o Boulos esteve reunido aí com partidos de direita, o PSL, né? Convidou o Datena para ser vice, né? O Datena que se filiou justamente ao PSL, né? E que agora está aparecendo aí como possível candidato à presidência da República, né? Nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. E o próprio Datena, né, como a gente mostrou aqui em vídeo, anunciou publicamente que o Boulos tinha convidado ele para ser vice, né? Então o Boulos não está só... A frente ampla do Boulos é bem ampla mesmo, né? É super ampla, é arreganhadamente ampla, né? E o pretexto, se em nível nacional, o pretexto da frente ampla seria para derrotar Bolsonaro, né, e a frente ampla do Boulos e de todo o setor da esquerda vai até o PSDB, vai ao PSOL, vai ao MBL, né, o fascista MBL, que eles defenderam que participassem dos atos da esquerda, e vai até o próprio PSDB, né, porque o Boulos fala que a frente é para derrotar o PSDB. Mas, por exemplo, nos atos da esquerda, o Boulos e o PSOL defenderam a participação do PSDB, que eles supostamente querem derrubar, né, nos atos, para falar nos atos como se fossem opositores do Bolsonaro. Bom, o Boulos falou que a terceira via estaria sem espaço, né? Mas, obviamente, que a política do Boulos de procurar fortalecer aí
as discussões de alianças, inclusive com o PSDB e o PDT do Ciro Gomes, nada mais são do que abrir um espaço, né, e a política de dividir eleitoralmente a esquerda, porque o PSOL é um partido eleitoral, né, e a política de abrir negociações aí com Ciro Gomes, com o PSDB, é uma política, com o PSB, é uma política de fortalecer as perspectivas eleitorais da terceira via, né? E a política de não votar ao apoio Lula, então, que o diga, né? É uma política claramente de abrir uma perspectiva de divisão da esquerda, né? E de fortalecimento da terceira via, que nada mais é do que a política da frente ampla defendido por Guilherme Boulos. Bom, mas vamos em frente. Destaque agora na nossa pauta a manobra do governo Bolsonaro em torno da questão do Bolsa Família e do auxílio emergencial, que estão acabando, estão sendo liquidados pelo governo. Para falar sobre isso, o companheiro Expedito Mendonça. Com você, Expedito. Pois é, companheiros. Mais uma manobra aí sórdida, né? Do governo golpista, né? Você teve a medida provisória aí que extinguiu o Bolsa, que está sendo, né, discutida aí para extinguir aí o Bolsa Família, não é isso? E no lugar ser criado aí o nome aí que os golpistas estão dando, que é o Auxílio Brasil, né? Esse programa, os recursos que foram anunciados aí pelo governo Bolsonaro, né, de R$400, né, gerou toda uma celeuma aí na semana passada, aí com a discussão aí do problema do teto de gado, furo, né, de furar o teto de gastos, aí uma ortodoxia aí do ministro aí Chicago Boy, aí Paulo Guedes. Nós fizemos o comentário disso durante a semana aí no resumo do dia, né, sobre a demissão de 4 auxiliares aí do ministro Paulo Guedes, mas não tem nada resolvido aí nesse sentido, na medida em que o programa, o auxílio emergencial, que já é uma ninharia, uma miséria que mal está dando para comprar pé de galinha, osso e pelanca, não é isso? Ou seja, o fim dele vai deixar milhares de famílias aí desassistidas. E o programa que deveria entrar no lugar, que é o Auxílio Brasil, não foi votado ainda no Congresso. Portanto, o fim de um não significou o início do outro. Essas famílias estão descobertas aí com relação às suas necessidades aí ao auxílio que vinha sendo concedido, né? Isso aí vai ocorrer agora, a partir da próxima semana. São 22 milhões de famílias. Imagina, você multiplica isso aqui por 4, né? Como é que fica? São quase 100 milhões de brasileiros, não é isso? Vai dar aí 88 milhões de brasileiros, mas tem muitas famílias. É a média, né? Nós vamos chegar a 100 milhões aí de brasileiros, né? Desassistidos. E já o programa Auxílio Brasil vai reduzir para 17 milhões, né, que receberão a ajuda através do Auxílio Brasil, que a PEC ainda está aí sendo objeto de tratativas dentro do Congresso. Não há consenso aí entre as diversas alas, digamos assim, né, aí dentro do parlamento para a aprovação dos R$400. E, né, o ex-presidente Lula já deu aí a sua declaração, dizendo que esse auxílio deveria ser de R$600. Nós achamos que é um valor irrisório para suprir as necessidades aí da família trabalhadora brasileira. Nós defendemos que o auxílio, que essa nova forma de auxílio aí alcance pelo menos o valor de um salário mínimo vigente no país, mas a verdade é que a coisa está emperrada dentro do Congresso e, mais uma vez, serão penalizados aí os trabalhadores, as famílias de baixa renda, não só de baixa renda, as famílias que não têm nada mesmo, né? Tem gente que, se não tiver aí esse auxílio, passa o mês aí
com privações, com necessidades básicas mesmo, alimentação, né, outras demandas aí familiares, pagamento de energia, pagamento de água, manutenção da casa mesmo, né? Mas o principal é a alimentação. Então, fica esse registro aqui, né, isso, de milhares de famílias sendo aí abandonadas e o governo esbanjando dinheiro aí, fazendo viagens, anunciando aí a privatização da Petrobras e também fazendo uma derrama de dinheiro aí gigantesca dentro do Congresso aí para aprovar os seus projetos, que nem mesmo a base de sustentação do governo se vê muito segura para votar determinadas iniciativas aí do governo Bolsonaro. Bom, é essa a situação, vamos aguardar aí o desfecho das próximas semanas, mas a verdade é que não há nenhuma expectativa de que isso venha a se resolver aí nas próximas semanas, devido a essa situação aí de impasse em que se encontra o governo e sua base de sustentação aí, que mesmo através de muita derrama de dinheiro, entra em choque com algumas iniciativas aí do Palácio do Planalto. Volto para você, companheiro Antônio Carlos. Eu queria destacar aqui um comentário infeliz, né? Parece ser de um coxinha aqui no nosso site, de que tem que desmamar o povo do governo. Não, quem está mamando no governo, e não é no governo, né? Porque o governo não tem tetas tão gordas. As tetas são do povo brasileiro, que paga impostos. São, por exemplo, os banqueiros, né, que estão recolhendo 52% do orçamento público, né? 2 trilhões e 300 bilhões por ano, né? Não é a miséria do Bolsa Família, não, 2 trilhões e 300 bilhões vão para os banqueiros. Quem está mamando, né, nas costas do povo brasileiro são os acionistas da Petrobras, que, graças ao golpe, ao governo Bolsonaro, já levaram mais de 65 bilhões de dividendos, né, às custas do aumento da gasolina, né? A não ser que o nosso amigo aí esteja mamando em algum lugar, o povo brasileiro não consegue mamar nada, né? O povo brasileiro está uma parcela grande, comendo osso raspado, pé de frango, isso quando dá, cabeça de peixe, né? E dizer que o povo brasileiro está mamando, obviamente é coisa de gente sem cérebro, sem miolo, né? Que perdeu aí a referência da realidade e que, sei lá, deve estar no lugar errado. Mas eu queria destacar que o governo está repetindo um golpe que já foi feito também no começo do ano. Você lembra que no final do ano passado tinha o auxílio emergencial. O governo criou uma crise em torno, junto com, logicamente, com toda a direita, não só o governo, mas toda a direita, e deixou durante 3 meses, né, sobre a alegação de que a crise vai passar, a pandemia vai passar. Durante 3 meses, a população ficou sem receber absolutamente nada. Isso aí, obviamente, aumentou a situação de fragilidade diante do momento da alta da pandemia, né, de fome, de miséria. E aí depois voltou aí o auxílio emergencial, reduzido pela metade, né, o que era de 600 passou a vigorar no valor de R$300, e nós estamos vendo esse golpe sendo aplicado de novo, né? Tem toda uma crise aí, o governo liquidou com a Bolsa Família, hoje foram pagos aí os últimos beneficiários receberam hoje, e aí vai voltar a pagar, né, com reajuste, pequeno reajuste em novembro, com a promessa de que vem um novo auxílio. Esse novo auxílio está sendo duramente atacado pela direita, pelos bancos, né, que não querem auxílio nenhum. Quando o pessoal fala de dar a bagatela de 200 bilhões a mais para os banqueiros, aumentando a taxa de juros, todo mundo acha normal. A Globo concorda, dizendo que é para conter a inflação. Quando o governo distribui 65 bilhões para os acionistas da Petrobras, ninguém reclama. Mas quando tem um auxílio, né, para a população pobre, o pessoal fala: nossa, meu Deus, vão gastar mais de 30 bilhões, né, e com 20 milhões de pessoas. Quer dizer, você distribuir 2 trilhões e 300 bilhões para meia dúzia de banqueiros, tudo bem, normal. É o Bolsa Banqueiro. Aí essa teta
né, essa mamada gorda dos banqueiros, né, a direita não protesta. Mas a direita sem cérebro, ou aquela que tem cérebro e que vive às custas de sugar o sangue do povo, comemora, né, contando com o apoio de pessoas que, de maneira totalmente ignorante e imbecil, acabam apoiando esse tipo de medida. Bom, vamos em frente na pauta. Seguindo na frente, vamos destacar aqui, nós vamos se aproximando do final, um destaque do nosso programa. Nesse final de semana, né, os comitês de luta, né, os núcleos do PCO espalhados por todo o país e no exterior, vão realizar uma ampla campanha de convocação de inscrições para a plenária Fora Bolsonaro, Lula presidente, que acontece no próximo final de semana, dia 6 e 7 de setembro, né, de novembro, desculpe, e que vai acontecer em São Paulo, né, em local central. Nós vamos começar a divulgar os detalhes aqui já a partir de segunda-feira sobre o local da realização do encontro, mas nesse final de semana os comitês de luta, os comitês do PCO e as entidades que estão convocando vão realizar mutirões para escrever, né? A meta de reescrever as centenas de pessoas. Nós mostramos aqui ao longo dessa semana o forte apoio recebido aí do manifesto de convocação da plenária, né, assinado aí por mais de 150 dirigentes, lideranças, personalidades políticas da esquerda, né, artistas, professores universitários, ativistas do mundo da cultura, de todos os setores, ativistas do movimento de luta dos indígenas, dos sem terra, né, da luta dos trabalhadores de uma maneira geral, e estão tendo organizadas caravanas de todo o país. Então, queria chamar você a prestar atenção, muita atenção na programação da Causa Operária TV nesse final de semana, também no nosso site, no causaoperaria.org.br, para você acompanhar aí, né, as atividades que vão ser realizadas, né? O pessoal vai estar ligando aí, vai estar entrando em contato, fazendo atividade nos bairros, para ir atrás de realizar uma ampla, né, a plenária. Ela é aberta, né? Se você estiver interessado, você pode já procurar aí para fazer a sua inscrição, né? Você pode procurar diretamente os militantes ou entrar na internet, né, procurar pela Plenária Nacional Fora Bolsonaro e fazer a sua inscrição na plenária, que vai debater, né, como tirar o movimento da paralisia, intensificar a mobilização, romper com a política de colocar o movimento de luta por Fora Bolsonaro a reboque da direita, né, e, ao nosso ver, se posicionar claramente, fazer um chamado a toda a esquerda para se posicionar de maneira incondicional na defesa da candidatura do ex-presidente Lula, né, na defesa, na luta por um governo dos trabalhadores, um governo sem patrões, sem golpistas, né? Debater, a plenária vai debater um programa de mobilização, não para ser apresentada como uma exigência para o ex-presidente Lula, mas para ser apresentada com uma perspectiva de luta das organizações de luta dos trabalhadores, né? Porque Lula é o único candidato da esquerda, dos trabalhadores, capaz de derrotar a direita, capaz de mobilizar milhões de trabalhadores, e só por isso, né, merece e deve receber o apoio de todos os setores da esquerda, de todos aqueles interessados em derrotar a direita. Bom, e aqueles que estão interessados em não fazer demagogia, em apresentar falsas soluções, né? Falsa solução como a gente viu hoje, né, diante desse problema grave da crise da alta dos combustíveis. Hoje, os governos estaduais apresentaram uma proposta aí que é uma proposta para não brigar com o Bolsonaro, para não brigar com os especuladores, para fazer uma demagogia, apresentar uma falsa solução para a população, né? Os governadores estabeleceram aí uma medida que não vai resolver absolutamente nada, né, porque não toca no problema fundamental, mas que serve como base de campanha eleitoral na disputa com o Bolsonaro. Mas o povo não quer campanha eleitoral, o pessoal quer medidas efetivas. Bom, o Expedito vai contar para vocês o que decidiram hoje aí
os governadores, através do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, em relação ao problema do preço dos combustíveis. Com vocês, Pê. Como você anunciou aí, companheiro Antônio Carlos, diante aí da política criminosa, da política entreguista e da política de lavo as minhas mãos do governo federal com relação ao preço dos combustíveis, a disparada do preço dos combustíveis, a dolarização aí, né, a vinculação do preço da gasolina à alta, as flutuações aí do mercado internacional com relação ao dólar, não é isso? Os governadores aí, através aí do Fórum Nacional de Governadores do Nordeste, mas dessa outra entidade aí da Fazenda aí estadual, né, tomaram essa decisão que, vamos ter claro, não resolve absolutamente nada e não serve nem, não dá nem para falar que é um paliativo, né? Não dá nem para falar que atenua a situação, na medida em que os preços eles fazem parte de uma política, né? De uma política que é decidida pelo governo federal. E a estatal, né, ainda está sob controle, né? Estão querendo liquidar, inclusive, com esse controle, mas a política de preços é definida com base aí no mercado internacional. Ou seja, preço do combustível dolarizado, salários congelados, não é isso? Salários com poder de compra cada vez menor, e a solução que eles buscaram aí através do Conselho Nacional de Política Fazendária aí das Secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal foi aprovar, né, isso, o congelamento por 90 dias do chamado preço médio ponderado final, que esse preço médio é o valor sobre o qual é calculado o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é uma parte que fica aí, né, para o cofre dos estados. Cofre que já está quase rapado. Nós sabemos das dificuldades aí que a União impõe aí aos estados. Muitos deles estão aí com contas atrasadas, sem pagamento de servidores e tal, e várias outras situações de descalabro, né? O governador aí do Piauí, né, que é o Wellington Dias, que é o coordenador do Fórum Nacional dos Governadores e do Consórcio Nordeste, disse que o compromisso é de buscar solução para problemas graves como esse, né, como o crescimento do preço dos combustíveis. Mas não se está em busca de solução, se está diante de mais uma situação daquela de típica cobertor de pobre, né? Você cobre um lado, mas descobre outro, não é isso? Então, mais uma medida aí que não tem nenhuma eficácia do ponto de vista mesmo daquilo que interessa para o consumidor, daquilo que interessa para, né, os milhões de brasileiros que precisam do transporte aí, de colocar combustível no seu automóvel. Muitos trabalham necessitando do automóvel particular, né, isso, para exercer as suas atividades de renda, e a situação está cada vez mais insustentável com a gasolina já a caminho dos R$8. Em muitos estados, vamos ter claro, já rompeu a barreira aí dos 7,30, 7,25 e tal, está a caminho dos R$8. Portanto, mais uma medida demagógica que não busca resolver o problema, mas sim procurar colocar uma cortina de fumaça, não é isso? Aí nos olhos da população e particularmente dos que necessitam de abastecer os seus carros aí, sabendo que o preço do combustível ele tem um efeito cascata que se estende por toda a questão aí do transporte dos alimentos. O país, o transporte rodoviário é o que movimenta aí a economia do país com a entrega de mercadorias, de entrega de
de alimentos, e isso, evidentemente, vai incidir em nova alta, em mais alta, na elevação de preços dos gêneros de primeira qualidade que são transportados através das rodovias nacionais. Bom, é essa a situação. Volto aí, companheiro. Ok. Com você. Já me avisaram aqui pelo nosso ponto eletrônico que o nosso tempo já estourou, então eu queria destacar aqui em relação ao último tema só para fazer um anúncio. O Bolsonaro diz que não vai participar da COP26 por estratégia. Já o Mourão disse que Bolsonaro não vai porque todo mundo ia jogar pedra nele. Se você quer saber a opinião do PCO, assista amanhã, né, o Análise Política da Semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, aqui no nosso canal, a partir das 12 horas. Antes da análise tem o Esquenta, e amanhã também tem resumo do dia. Agora, né, tem um plantão no final de semana com o resumo do dia, e no domingo o resumo da semana. Nós voltamos no resumo do dia na segunda-feira, mas amanhã nós estamos juntos aqui na análise, acompanhando junto com vocês e acompanhando estas e outras notícias e participando do multirão, né, para escrever aí muita gente nesse final de semana para a plenária nacional. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo aí a participação do companheiro Expedito, a produção a cargo do companheiro Gabriel. Um forte abraço aí a todos vocês e bom final de semana de luta, e a gente volta com o resumo do dia na segunda-feira. Forte abraço.